Meus amores, tudo bem com vocês? Ó, comigo tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E agora, ó, festividade para nós. Tá na hora já de começar a juntar as velhinhas, os bolos, porque agora nós vamos entrar na fase de comemorar os 300 anos de Minas Gerais. Uhul! Quem está ganhando com isso somos nós, mineiros. Aquele que adora receber sua visita pela cozinha. Por falar nisso, você sabe por que o mineiro recebe as pessoas pela cozinha e não pela sala? E normalmente as pessoas abrem a porta da sala para receber sua visita, né? Mas nós mineiros não. Nós recebemos pela cozinha. Vocês sabem por quê? Eu vou contar por quê para vocês. Diga-se assim, há muitos anos, né, atrás, que o mineiro tinha um jeitinho de se receber as pessoas no terreiro, porque o fogão a lenha ficava lá no terreiro, então já ficava aquele café quentinho em cima do fogão lá, aguardando. Hoje em dia quase não se vê mais fogão a lenha, mas a cozinha do mineiro está sempre cheia de cheiros diferentes, principalmente aquele cafezinho esperto que sai a qualquer momento. De manhã, meio-dia, de tarde, de noite, está todo mundo ali tomando uma boa caneca de café. Então, olha, nós vamos aprender um pouco mais sobre essa nossa tradição. Vamos aprender um pouco mais sobre a nossa história com esse plano de estudo doutorado. É o PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Esse PET veio de presente para que você possa entender como que tudo começou. Não é verdade? Nós vamos voltar lá no tempo em que Minas e São Paulo eram ó, grudadinhos. Nós vamos chegar ali onde o comecinho da separação dos dois, onde se tornou o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, e onde começou toda a nossa história. Então nós vamos voltar no tempo lá no ano de 1720, tá bom? Então aguarda só um minutinho que eu tenho uma outra surpresinha para vocês. Quem aí? Tá vendo? Olha aí o que que tem de brinde aí para você. Um bom café da manhã. Eu espero que vocês estejam vendo isso bem cedinho, né? Logo ao cacarejar do galo. Brincadeira. Mas olha, tem uma boa xícara de café, um bom estudo e aproveitem bastante, tá bom? Olha só o que que chegou aí para acompanhar. Um pãozinho de queijo que a gente vai estudar aqui também. Nós vamos falar sobre as comidas tradicionais. Esse aí, ó, é o famoso bolo de milho. E não podemos deixar o nosso saboroso feijão tropeiro. Então, olha só, para vocês verem que vai ter aqui daqui para frente, vai ser só coisa chata. Não, não vai ter nada chato. Minas Gerais não é chata, a história de Minas não é chata. Tem muita aventura, tem muito mistério, tem muita coisa boa, tá? Para contar para vocês. Então, olha só, essas aulas ficarão divididas em quatro partes. A parte um, que é a que eu vou contar para vocês como que surgiu um estado, né? A parte 2, nós vamos falar sobre alguns, tipo, a estrada de ouro, nós vamos ir desbravando isso tudo, né? Vamos virar aventureiros, vamos desbravar. Então, vamos ficar a parte 2, parte 3 e parte final. Cada uma vai vir contando, não vou dar spoiler para vocês, não. Vou não. Já sei o que eu vou fazer. No próximo vídeo, vocês vão descobrir o próximo assunto. E assim ficaremos kids, ok? Só que nesse aqui, nós vamos começar com a introdução. Como surgiu Minas? De onde veio Minas? Por que esse nome?
Vamos descobrir a partir de agora. Vamos entrar nessa aventura? Então vamos lá. Esse pet, ele veio, então, falando sobre esses 300 anos. Então fez um resumão, né, dos 300 anos. Vocês vão ter uma atividade bem curtinha para fazer e bem fácil, 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 fácil. Como diria o Jota Quest, banda mineira, extremamente fácil para você, aluno, completar, tá ok? Então vamos lá. O estado de Minas Gerais hoje é composto por 853 municípios, e um desses municípios é São Geraldo do Baixio, que é onde a gente reside. No início do século XVI, por meio de trabalho dos bandeirantes, que buscavam ouros e pedras preciosas, começou essa separação toda. Porque em 1709 foi criada a Capitania de São Paulo e Minas Gerais. Então, olha só, para a gente entender direitinho, em 1709 foi criada uma capitania, que era chamada São Paulo e Minas de Ouro, tá? Essa capitania, em 1720, que foram o quê? 11 anos depois, foi desmembrada. Por que fala desmembrada? É porque ela foi separada do estado de São Paulo e se tornou Minas Gerais. Então aqui, gente, Minas era Minas de tudo, Minas de ouro, de diamante, turmalina, de cristais. Então aqui eram todos os tipos de minas. Entendeu? Então, os gravadores iam para cá e exploravam essa riqueza toda. Aqui também passou a ser, né, durante esse tempo todo, após 1720, a população começou a vir para cá também, porque é uma terra fértil, era uma terra boa. Minas é terra boa. Aqui o que se planta, você colhe. Se você plantou café, você vai achar a colheita de café. Se você plantou desculpa, milho, você vai encontrar. Então, aqui, além de você encontrar uma diversidade gigante em plantações, por ser uma terra boa para plantar, aqui nós temos também a nossa parte da pecuária, né? Então, Minas, eu nem chamo de estado café com leite, porque aqui tanto se produz o café quanto se produz o leite. Então, olha só, nós temos essas histórias todas, a gente passou por muitas. Eu falei para vocês sobre as aventuras. Que tal vocês pesquisarem sobre a Inconfidência Mineira? É uma aventura e uma história com um personagem supimpa. Quem lembra de Tiradentes? Então, quando você pesquisa sobre a história dele, você está lendo uma das maiores aventuras que aconteceu aqui dentro do estado de Minas Gerais. Foi uma das grandes mudanças que tiveram aqui, tá? Porque a Inconfidência Mineira. Então, a gente não pode esquecer desse período de jeito nenhum, que faz parte da nossa história. Vamos falar também sobre os ciclos de mineração e povoamento do estado. Como que aconteceu isso? Então, olha só, a exploração da riqueza daqui de Minas foi tão grande que muita gente começou a vir de vários cantos do Brasil. Não só do Brasil, né, gente? Porque os portugueses também chegaram aqui atrás desses ouros e de diamantes. A riqueza era tão grande que tem até uma cidade com o nome de Diamantina, porque foi uma das cidades que mais se encontrou o diamante, né? Hoje em dia não tem tanto quanto tinha antes, porque a exploração foi muito grande, então destruiu quase tudo. Vamos falar sobre essas cidades que hoje são consideradas as cidades históricas, né, do nosso estado. Quando se fala em Minas Gerais e não se fala, por exemplo, de Mariana, você não está contando história de Minas. Se você não fala sobre Ouro Preto, também não está. Mas tem outras cidades também. Vamos descobrir quais são? Então, olha aí. Logo de cara, as primeiras que estão aparecendo, quais são? Isso aí. Mariana e Ouro Preto. A Mariana, ela foi criada em 1711, juntamente com Ouro Preto. A diferença é alguns meses, que Mariana foi em 8 de abril, que ela foi a criação, né? E a Ouro Preto em 8 de julho. Então foi muito pertinho uma da outra, e são cidades próximas também. Então, olha só,
são pontos que você hoje, se você chegar em Belo Horizonte, falar, eu quero conhecer uma cidade histórica, a mais próxima possível. Vamos te mandar direto para Ouro Preto, porque ali é o ponto de onde muita história começou. Então, agora vocês vão entender direitinho por que Minas tem essa grandiosidade toda da história. É, A próxima que vocês vão ver aí é Sabará. Vocês pela imagem, vocês estão vendo aí, é a Igreja do Rosário do Centro Histórico de Sabará. É uma das igrejas mais visitadas no estado. Nós temos Diamantina, lembra que eu falei para vocês que ele recebeu o nome por causa da grande quantidade de diamantes? Então, a Diamantina foi fundada como Arraial do Tejuco em 1713. Reparou que elas foram fundadas em anos bem próximos, né? Igual Sabará foi também em 1711, junto com Mariana e Ouro Preto. Logo abaixo, essa bem aqui pertinho, ó, tá dando para ver aí? Então, com essa ruelazinha aí, uma rua bem estreitinha, esse é o centro histórico da cidade de Tiradentes. Então, olha só, e Tiradentes, ela foi um pouquinho mais para frente, ela foi criada em 1718. Foi dado esse nome devido ao nosso Inconfidente, né? Então, ela recebeu o nome dele. Essa cidade, antes, ela teve um nome bem inusitado, era diferente o nome, que era de São José. Simples o nome, né? E depois passou a se chamar cidade de Tiradentes, por causa do nosso inconfidente Joaquim José da Silva Xavier. Então, olha só, continuando a respeito do nosso confidente, ela recebeu esse nome depois que houve esse desmembramento, né? A cidade de São José, que antes era São José, que tinha esse nome por causa do príncipe de Portugal. Então a cidade se dividiu e uma parte dela passou a se chamar São João del Rei, que é a próxima cidade que a gente vai ver agora. Aí, nessa imagem, você tem a Rua Santo Antônio, que é o caminho dos bandeirantes. Lembra que a gente tinha falado dos bandeirantes lá no início? Que eram aqueles viajantes que estavam sempre nessa rota, fazendo a Rota do Ouro. Essa rua é a Rua das Casas Tortas. Quem tiver o prazer de visitar vão entender por que é chamada. Realmente as casas não são tão tortas, mas elas são meio. Como que chamariam aqui? Fora de linha uma da outra. Por isso que é chamada de torta. Logo abaixo, na segunda imagem, nós temos o cerro, que foi criado em 1701. Vocês estão vendo aí, é a Capela de Santa Rita. Também é uma das mais visitadas em Minas Gerais. Embaixo nós temos Congonhas, também tem uma história maravilhosa. Vale a pena vocês pesquisarem sobre cada uma dessas imagens, tá? Ou melhor, cada uma dessas cidades. Nós temos aí o Santuário do Bom Jesus de Congonhas, no alto histórico da cidade de Congonhas. Então, olha só, vocês perceberam que as nossas cidades de Minas, ela é cheia de história, porque foi Aleijadinho que esculpiu algumas estátuas enormes. Foram os bandeirantes pela Estrada de Ouro, foi Dom Pedro que passou por aqui também. Então, a cidade recebendo o nome de príncipe português. Então, aqui tem muita coisa boa e muita história para contar. Eu vou tentar dar uma acelerada, porque senão aqui a gente vai ficar um bom tempo para falar sobre Minas. Então, aí, olha, nessa imagem nós temos a imagem dos municípios, né, que eu tinha falado para vocês, os 853 municípios. A nossa região está na região 7. Não sei se dá para vocês verem esse verdezinho abacate um pouquinho mais escuro, né? A nossa região é essa daí, tá? Com essa divisão, criou-se todos os municípios, logo, essas são o estado todo, e alguns municípios, né? Que tem alguns principais municípios, igual no número 7 da governador Valadares, representando o Vale do Rio Doce, tá? Então, cada um desses municípios formam um conjunto, formando o estado.
Então, olha, para se ter um estado, precisa ter municípios, tá, gente? Não esqueçam disso de jeito nenhum, tá? Vocês conhecem esse símbolo vermelho aí em cima? Ah, conhecem? Que bom. Ela faz parte, vocês sabem de quê? Isso mesmo, da bandeira, da nossa bandeira de Minas Gerais. Né? Nossa bandeira vem com esse símbolo bem no meiozinho dela. Ah, se fosse traduzir bonitinho, vou confessar, a professora não saberia traduzir 100% não. Mas a professora trouxe uma colinha. O que está escrito por fora da bandeira, por fora, desculpa, por fora do triângulo, é a liberdade que, embora tardia, olhou-me. Olha só, quando você pega essa história sobre a Inconfidência Mineira, eu voltando lá na Inconfidência de novo, que foi quando originou essa, essa frase. Essa frase foi dita lá naquela época. Então, quer dizer, foi um poema escrito por Virgílio. Ele escreveu o poema, esse trecho, né, a liberdade que, embora tardia, olhou-me, foi a cara de Minas naquela época. Por quê? Porque estavam vivendo divergências entre coroas, os reinados, né, os pequenos grupos de mineradores também estavam tendo atrito entre si. Então, quando veio a Inconfidência Mineira, que colocou cada um no seu lugar, cada um no seu, como vocês dizem, cada um no seu quadrado, né? Mas colocou cada um na sua responsabilidade e passou a ver o governo de uma forma, né? A hierarquia de uma forma diferente. Então a liberdade ela chegou diferente, porque eles regaçaram as mangas, né? E foram para a luta, foram lutar, foram buscar aquilo que era importante para eles, o que era importante para o povo mineiro naquela época. Ah, os chamados inconfidentes fizeram vários esboços da bandeira, mas a sua configuração atual foi regulamentada por um decreto de 1963. Então, olha só, passou por vários modelos para chegar nesse daí, que é perfeito, né? Embaixo nós temos o brasão, é o brasão de Minas Gerais, representado, vocês vão olhar por fora aí, tem um monte de bolinha vermelha, café. E no centro tem uma folhagem verde, com umas flores meio rosa, meio roxeada, é o fumo, que era muito exportado aqui naquela época, e a plantação era muito grande. Nós já falamos sobre a mineração, que aqui era tirado muito daqui, e também da parte do leite, né? Para resumir bem rapidamente para vocês, que o vídeo está ficando muito grande, a economia de Minas Gerais foi basicamente em quê? Mineração, café, fumo e a cultura do leite. Então, olha só, aí tem uma atividadezinha fácil para vocês responderem, praticamente dando resposta para vocês aí. Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam que dessa vez, como eu não tenho que fazer uma chamada de vídeo com vocês a respeito dessa matéria, mas vocês vão ter que curtir o vídeo e deixar lá, ó, professora, passei por aqui. Vai ter que deixar um comentário, hein? Deixa um joinha, comenta aqui, que eu vou dar uma notadinha aqui direitinho que você participou da aula. Beijos carinhosos para vocês, o cheirinho de pão de queijo e um cafezinho da tarde. Tchau!